Então agora vamos começar a falar sobre o uso do aparelho extrabucal. Gente, aqui eu preciso de muita atenção, tá? Os ortodontistas, nós ortodontistas, né? Nem sempre, dificilmente vamos conseguir ter habilidade para manipular, manusear um aparelho extrabucal assim de cara, né? Isso vai ser com um pouquinho de prática. Então, a mecânica do extrabucal ela é simples, os ajustes são simples, mas é preciso um pouquinho de prática. Então, o que que eu sugiro? Que cada um de vocês tenha, né? Compre um aparelho extrabucal, né? Para treinar, compre os alicates, o alicate necessário, o alicate de Yang, que é esse aqui, tá? Toda a descrição desse material para começar a fazer essas primeiras dobras. A descrição desse material está ali no material complementar, no e-book de passo a passo de confecção do aparelho extrabucal, ali tem os materiais necessários. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses materiais necessários, adquiram esses materiais necessários, deem uma olhada na aula agora de maneira geral, assim, para ter uma ideia, mas na hora de ir para o passo a passo, revisem com o alicate na mão e fazendo isso ao mesmo tempo para realmente conseguir ter um pouco de habilidade para depois ir para a boca do paciente. Conteúdo teórico vocês vão ver que é relativamente simples. É lógico, né? É fácil entender o que a mecânica vai fazer e como que a gente vai controlar, tudo certo. Mas o difícil é realmente ir para a prática, tá? Então, bora lá. Vamos conversar hoje sobre o uso do aparelho extrabucal. O que a gente vai ver na aula de hoje? Bom, na aula de hoje a gente vai primeiro fazer uma revisão de conceitos gerais, assim, bem rapidinho, que é a primeira aula, essa que vocês estão assistindo agora. Depois a gente vai entrar nos tipos de aparelho extrabucal, vocês vão ver que tem diferentes puxadas, enfim. A biomecânica, quais são os efeitos desse dispositivo e como controlá-los. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a instalação, os ajustes, um caso clínico e um resumão, assim, um resumo lá no final. Joia? Então agora vamos começar revisando os conceitos, né? E a gente discutiu lá na aula de classe 2 um pouquinho essa questão de pico de crescimento, né? Quando tratar ou não tratar a classe 2, a gente entende que a classe 2 ela precisa ser tratada, ela deve ser tratada quando eu tenho um overjet maior que 4 milímetros, por exemplo, até 4, um ANB, até 4 é considerado normal. Isso normalmente implica no overjet acentuado, quando eu tenho um ANB maior que 4. Então, eu trato quando eu tenho um ANB acentuado, risco de trauma, queixa do paciente, quando eu vejo um desequilíbrio funcional, quando eu vejo que eu tenho um paciente colaborador que pode apresentar um bom resultado, quando eu observo que o caso é favorável. Senão, eu posso deixar para intervir, para atuar lá no pico de crescimento, né? Nos casos mais leves, nos casos que não têm alteração